Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil Tatuapé. Queremos agradecer a sua presença. Antes de começar o vídeo, queremos que você curta, comente e compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. O tema do episódio anterior foi Deus Pai e o de hoje é Deus Filho. E para você, o que significa ser filho de Deus? Aqui estão algumas respostas dos nossos internautas. Meu amor, para você, o que seria ser filho de Deus? Boa noite. Ser filho de Deus é ter Deus ao nosso lado o tempo todo, é reconhecer que Ele é o nosso Criador, nosso mantenedor e nosso Salvador. É ter o privilégio de orarmos, de buscarmos, de pedir perdão, de ter o auxílio bem presente do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E para você, amor? Complementando as palavras da minha esposa, ser filho de Deus seria seguir os ensinamentos de Jesus, obedecendo aos ensinamentos que constam na Bíblia, procurando ser uma pessoa melhor dia a dia, sermos capazes de perdoar os outros, por mais difícil que seja, poder ajudar os pobres, por mais insignificante que seja a nossa ajuda, mas sempre poder dar um pouco do muito que nós temos. E agradecer e sempre pedir perdão pelos nossos pecados. Por mais que nós sejamos certos que nós não estamos errados, pedir perdão a Deus é uma forma de ser humilde perante o Senhor. Isso não passa de um grande privilégio, né? Deus nos conceder essa grande honra de ser chamados de seu próprio Filho, porque se nós pararmos para pensar, o próprio Cristo é chamado de Filho de Deus, e isso é uma alegria imensa, né? Pensa, Ele morreu por nós e Ele também nos dá o título de poder falar que Deus é o nosso Pai. Não existe uma honra maior do que essa. E claro que tudo isso, né, essas coisas, atribui para que a gente possa mudar a nossa vida. E Deus, Ele age com o seu Santo Espírito na gente, para que a gente possa ir melhorando cada dia mais, podendo passar tempo com Ele, estar com Ele e desenvolver um relacionamento profundo, né? Um relacionamento onde a gente quer entender as vontades dele. Ele é tão maravilhoso porque Ele fez todas as coisas que fez por nós e agora a gente quer fazer as coisas por Ele. Eu acredito que todos nós somos filhos de Deus porque fomos criados por Ele. Mas a partir do momento que aceitamos ser filhos de Deus, aceitamos Pai na nossa vida e começamos a estudar a Sua Palavra, a gente consegue sentir o amor que Ele tem conosco a cada dia. E a gente sente vontade de espalhar essa palavra para as outras pessoas. Deus vai moldando o nosso coração para seguirmos o seu mandamento e espalharmos a sua palavra. E assim a gente pode dar esperança para outras pessoas também. Podemos ter a salvação e uma vida feliz e eterna. Que legal ver a interação dos nossos internautas. Fique agora com o Bíblia Fácil Tatuapé com o pastor João. Olá, muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez no Bíblia Fácil, segundo episódio, segunda vez minha com vocês. E hoje começamos a programação com uma perguntinha bem especial. Como é ser filho de Deus? Como é ser chamado filho de Deus? A sua experiência na teoria, na prática, como é que você enxerga isso? Pode escrever aí, vamos pensar nisso juntos e vamos conversar sobre isso a partir de um ponto de vista mais que especial. A pessoa de Jesus vai nos dar uma luz e um exemplo e hoje a gente vai descobrir melhor quem Ele é. Antes de abrirmos a Bíblia, gostaria de orar com você, pedindo a sabedoria de Deus para desenvolvermos e aprendermos mais sobre a pessoa de Jesus. Querido bondoso Deus e Pai Celestial, eu te agradeço por esse momento onde nos reunimos aqui, sob a Tua bênção para abrirmos a Tua palavra, estudarmos juntos algumas das coisas que o Senhor aqui revelou a nós. Nos dê entendimento, compreensão, aumenta-nos a fé e nos ajude a vivermos a Tua vontade, entendendo esse privilégio que é sermos filhos e filhas de Deus. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém.
Bom, queridos, essa é a pergunta, né? Como é ser filho de Deus? Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, ele foi chamado de filho de Deus. Ele se chamou de filho de Deus. E se referia, como vimos na semana passada, ele se referia ao Deus Altíssimo como Deus o Pai. E agora a gente vai estudar aquele que é conhecido como Deus o Filho. E por que isso? Antes de você entender o que tem que ver esse negócio de Jesus o Filho e nós sermos filhos de Deus, eu queria começar com um texto maravilhoso aqui do Evangelho de João. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, no verso 1 do capítulo 1, ele já começa dizendo aqui as palavras contundentes. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 4 diz ainda: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E quando você pula ao verso 14, você vai ver uma afirmação aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A partir desse momento aqui, o apóstolo João vai começar a contar a história de Jesus, e ele usa estas palavras justamente para introduzir a pessoa de Jesus. Essas primeiras palavras aqui, elas têm um vínculo muito forte, um imã, com a declaração de Gênesis. Aqui a gente vê no princípio era o Verbo, e o Gênesis começa com as palavras: no princípio criou Deus. O Verbo aqui é a pessoa de Jesus. O Verbo estava com Deus, o Verbo também era Deus. E tudo que foi criado por meio dele. Ou seja, a declaração explícita para abrir aqui o Evangelho é de que Jesus é Deus, tanto quanto o Pai. Ele é Criador, e a criação que aconteceu, o mundo onde nós vivemos, a vida que nós temos, foi dada por intermédio da pessoa de Jesus. E quando Jesus viveu entre nós, a gente pode entender um pouquinho melhor quem é Deus a partir do momento em que este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você olhar um pouquinho mais adiante, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, você vai perceber um debate que estava acontecendo ali entre Jesus e os fariseus. Jesus estava afirmando algumas coisas, a expressão eu sou vai aparecendo aí algumas vezes ao longo do capítulo, bem como em outros momentos, a afirmação de que ele é o Cristo. Isso aparece de maneira muito clara já, não apenas no capítulo 7, capítulo 8, mas antes disso. Mas quando chega no final do capítulo 8, ele diz assim, olha bem o que está escrito aqui, capítulo 8, verso 56. Jesus fala as seguintes palavras: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Veja, a declaração de Jesus que ofendeu aqueles homens que não queriam receber Jesus como o Verbo que se fez carne, é quando Jesus diz, olha, Abraão viu meu dia. Jesus está dizendo aqui que, em alguns momentos, mas especialmente ali sobre o Monte Moriá, Abraão, junto com seu filho Isaque, pôde entender o que Deus passaria junto com aquele que conhecemos como Filho de Deus, Jesus. E Jesus, justamente nesse texto, diz claramente, eu sou. Abraão viu meu dia porque eu sou. E eles ficaram ofendidos porque eles não queriam aceitar Jesus como Deus. E se você for lembrar e quiser perceber os links que isso tem com o Antigo Testamento, você vai achar lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está ali tendo aquele seu primeiro contato de maneira mais íntima, mais pessoal com Deus, e ele recebe a missão de Deus de libertar o povo hebreu do Egito. Então a questão que aparece ali, dada por Moisés a Deus, eles vão perguntar quem está me enviando, vão perguntar o seu nome, o que eu digo. E aí lá então Deus se apresenta como Deus, eu sou, para o grande pai Abraão.
Pois é, aqui é muito claro na introdução do Evangelho de João de que Jesus é Deus, plenamente Deus, e ele viveu aqui entre nós. Talvez seja isso que Paulo tenha buscado colocar em palavras diferentes. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo, agora no livro, na carta à igreja de Filipenses. Lá no capítulo 2, ele escreve assim, a partir do verso 5, olha só o que diz o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Perceba que Jesus ele é colocado aqui como digno de adoração. A gente vê em alguns momentos na história bíblica alguns personagens aqui da história que se encontraram com anjos, pessoas que tinham sido criadas por Deus, pessoas que tinham sido seres que tinham sido gerados depois. E esses seres, eles recusavam a qualquer tipo de adoração. Quando homens, de repente, na presença deles, se curvavam, esses anjos, então, rapidamente repreendiam essas pessoas e as colocavam de pé. Em pé, por quê? Porque eles não eram dignos de adoração. Mas Jesus é digno de adoração. E Jesus, quando ele veio à terra, ele se esvaziou. Antes ele vivia, ele era eterno, o Verbo que se fez carne, Deus Criador. Para ser Deus, ele precisa ser eterno, ele precisa ser autoexistente. Ou se ele não é autoexistente, ele não poderia ser Deus, seria criatura. Jesus é o autoexistente, mas ele se esvazia da forma de Deus, claro, sem deixar de ser Deus, mas ele veste sobre si a natureza humana. É isso que indica as palavras aqui. Ele esvaziou a si mesmo, ele se humilhou, ele entregou sua vida por nós, ele foi obediente e entregou a sua vida por nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente percebe essas palavras, a gente vê que Jesus ele veio aqui em obediência ao Pai. Mas você pode até deixar aí o seu dedo aí marcado no livro de Filipenses, que a gente vai voltar aí pertinho dele. Mas quando você olha aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, onde nós estávamos lá, a gente vai perceber Jesus dizendo as seguintes palavras no verso 17: eu dou a minha vida para reassumir. Jesus está dizendo claramente, eu dou a minha vida. E verso 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente. Então percebe, Deus envia seu Filho. Era da vontade de Deus que Jesus viesse dar sua vida por nós. Era da vontade de Deus a pessoa do Pai. Mas este que nós conhecemos como Filho, e que enquanto viveu entre nós se dizia o Filho de Deus, este Jesus, ele veio e ele disse aqui muito claramente, eu dou a minha vida. Jesus quis morrer por nós. Ele não veio aqui obrigado, ele não veio aqui à força. Ele veio aqui porque nos amava. E essa é a grande alegria do Evangelho que a gente descobre ao conhecer as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele fez, tem feito e ainda vai fazer por nós. Então a gente volta agora lá, pertinho do livro de Filipenses, ou a carta aos Filipenses, agora a carta à igreja de Colossenses, e tem algo bem legal que é dito aqui. Aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, diz aqui, está falando de Jesus Cristo, ok? E diz aqui, Paulo escrevendo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primeiro, vamos entender aqui, o que significa essa expressão, a imagem do Deus invisível? É o mesmo significado da palavra Emanuel, Deus conosco. É a mesma coisa que está lá em João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne. O Verbo que era Deus
que criou o mundo que nós vivemos, que nos deu a vida, se fez carne e nós o vimos, escreveu João. Aqui Paulo está colocando com outras palavras, Jesus é a imagem do Deus invisível. Enquanto Jesus esteve aqui e as pessoas olhavam para ele, as pessoas estavam vendo o próprio Deus. Numa ocasião, conversando com seus discípulos pouco antes de sua morte, Tomé falou para Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. Ao que Jesus respondeu, talvez até de uma forma, um tom, quem sabe, de tristeza, eu imagino, não sei, mas Jesus responde, quem vê a mim, vê ao Pai. Pois é, então Jesus é a imagem do Deus invisível, mas também é o primogênito de toda a criação. E tem gente que às vezes olha para essa palavra com as ideias do termo que nós conhecemos hoje aqui, né? Eu sou filho primogênito, eu nasci primeiro. Primogênito, em português, é aquele que é gerado primeiro, primogênito. Mas, na Bíblia, primogenitura tem um significado totalmente diferente. Você vai ver que Jessé teve vários filhos, mas aquele que foi primogênito foi o caçula. Davi foi o primogênito. Se você olhar para os filhos de Jacó, você vai perceber que Rúben era o primeiro nascido. Mas Rúben, ele não foi um filho de destaque. Quem teve autoridade e recebeu a porção dobrada de herança foi José. A gente tem as duas tribos de José distribuídas ali na terra prometida, que é a tribo de Efraim e Manassés. Pois é. Então, Rúben, filho de Jacó, não foi o primogênito no sentido bíblico. Ele foi primogênito no sentido de primeiro gerado, mas ele não teve a primogenitura no sentido espiritual, no sentido de bênção e também nem no sentido material. No caso de Rúben, isso aconteceu porque ele envergonhou seu pai, cometeu algumas coisas muito feias ali e ele acabou perdendo esse direito. Se você for pensar também na história de Jacó e Esaú, você vai perceber que o filho mais novo é aquele que herda a primogenitura. Na Bíblia, primogenitura é uma bênção especial. E o primogênito na Bíblia é aquele que tem uma supremacia e herda a liderança da casa naquela sociedade que era patriarcal. Quando a gente pensa em Jesus como primogênito, não é que Jesus nasceu primeiro. Jesus não é filho de Deus no sentido biológico, ou no sentido de criação. Jesus, ele é plenamente Deus. Jesus é tão criador quanto Deus o Pai. Acontece que Jesus é primogênito da criação porque quando ele se encarna e se torna a imagem do Deus invisível, ele é aquele que tem a supremacia, a autoridade sobre todas as coisas criadas que nós vemos e conhecemos aqui. Pois bem, o texto continua dizendo, e agora você vai entender bem o significado das palavras de Paulo aqui nesse texto. Pois nele foram criadas todas as coisas. Verso 16 de Colossenses capítulo 1. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Você pode incluir aí anjos e todas as outras coisas. E continua, sejam tronos, soberanias, quer principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Mais uma vez, a gente sabe, se você é um estudioso da Bíblia, você vai perceber que Jesus não é a primeira pessoa a ressuscitar na história bíblica. Inclusive, no próprio ministério de Jesus, ele vai ressuscitar 3 pessoas. No Antigo Testamento também temos relatos de ressurreição acontecendo lá. Portanto, Jesus não é o primeiro a ressuscitar, mas Jesus é o primeiro dentre os mortos no sentido de autoridade. Quando a gente observa na Bíblia a expressão Filho de Deus se referindo a Jesus, como para nós isso tem um sentido não biológico, mas um sentido antológico. Jesus, ele é filho não porque foi gerado pelo Pai, ele é um com o Pai, mas ele se torna um de nós, para que nós pudéssemos então ter essa imagem do Deus invisível. E eu quero continuar ainda com mais 2 ideias aqui para você. O primeiro vem ali do livro de Hebreus. Na verdade, eu não vou ler uma passagem do livro de Hebreus,
mas eu vou lembrar aquilo que é a mensagem principal do livro de Hebreus, que está espalhada ao longo dos seus capítulos. O livro de Hebreus está ali quase no finalzinho da Bíblia, e você vai perceber ali algumas coisas nesses 13 capítulos do livro de Hebreus. Você vai perceber que o livro, a gente começou na semana passada o estudo usando os primeiros versos desse capítulo, e ali eu quero voltar com você a esses primeiros versos para você perceber uma outra coisa aqui. Diz aqui: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pois é, então quando Jesus vem aqui, vem a este mundo, Jesus ele cumpre uma missão de múltiplas facetas. Uma das coisas que Jesus faz ao estar aqui entre nós é romper com essa distância, com essa barreira chamada pecado, que nos afasta de Deus. Essa barreira que nos impede de ver a Deus, de compreender a Deus. Muitas ideias equivocadas existiram e existem hoje a respeito da pessoa de Deus, ou das pessoas de Deus. E então Jesus, ele vem, ele se encarna, ele atravessa essa barreira, ele deixa seu trono de glória e majestade, ele vive entre nós, viveu no lugarzinho, eu vou dizer para vocês, um lugar ruinzinho, viu? Ele viveu naquela época, a região da Palestina era um fim de mundo para as pessoas ali, do ponto de vista do Império Romano. Pois é, mas Jesus viveu ali, ele foi tentado em muitas coisas, ele foi pressionado de muitas formas, ele entregou-se à morte, sofreu a cruz, com cravos nas suas mãos, nos pés, com uma coroa de espinhos, mas mais do que o sofrimento físico, ele tinha sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, como diz ali o texto de Isaías 53. E o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre a pessoa de Jesus. Então a mensagem de Hebreus, ela se dá a partir da pessoa de Jesus. E quando Jesus vem, a gente percebe que Jesus não é apenas o Salvador do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele também é o sumo sacerdote que ministra em nosso favor, mas Jesus também é nosso rei. Além de tudo isso, Jesus é Deus, Jesus é profeta, Jesus é tantas coisas, percebe? A gente talvez não tenha tantas informações sobre a pessoa de Deus o Pai, talvez a gente não tenha tantas informações sobre a pessoa de Deus o Espírito Santo, mas quando você olha para a pessoa de Jesus, a mesma coisa que ele disse lá aos seus discípulos, pouco antes da sua morte: quem vê a mim, vê ao Pai, e isso basta. Você quer conhecer a Deus, quer entender a Deus, olhe para Cristo Jesus. E como já dissemos, Deus é conhecido como amor porque, e João escreve isso, porque ele andou com Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele viu como Jesus se compadecia e cuidava das pessoas, ele viu como Jesus se importava com tudo e com todos, ele viu como Jesus nos amou e amou até o fim. Então João escreve, Deus é amor, e ele escreve isso porque ele conheceu Jesus. Jesus é Deus. Jesus revela a pessoa de Deus. Então, eu quero lembrar aqui e trazer para você um último texto bíblico, e você pode voltar um pouquinho aí na sua Bíblia ao livro ou à carta, a epístola aos Gálatas, no capítulo 3. Olha só que mensagem maravilhosa nós temos aqui. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26. Está escrito assim, ora: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então perceba que nós somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo.
E se Jesus é o primogênito da criação e primogênito dentre os mortos, então Jesus, ele se torna filho de Deus para se tornar próximo a nós. E ao se tornar próximo a nós, Jesus se torna o nosso irmão. Não no sentido biológico, mas no sentido antológico. Ele é o nosso irmão primogênito, o irmão mais velho. Ele é o maior de todos nós. Ele tem autoridade sobre todos nós. E através de Jesus Cristo, nós somos elevados à estatura de filhos e filhas de Deus. E qualquer que seja a diferença que haja entre nós, aceitando a Cristo, nos batizando em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. E agora não há nem judeu, nem grego, nem brasileiro, nem argentino, nem americano, nem russo, nem norte-coreano, nem sul-coreano, nem negros, nem brancos, nem ruivos, nem morenos, nem velhos, nem novos, nem pobres, nem ricos. Não existe essa diferença, porque somos um em Cristo Jesus. Nós somos uma unidade, somos todos irmãos. E que privilégio especial esse, não? Sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que coisa especialíssima. As palavras são poucas para descrever isso. Deus, o Criador do universo, o ser autoexistente, o eterno, o todo-poderoso, ele se torna nosso Pai e também o nosso irmão na pessoa de Cristo Jesus. Na próxima semana vamos estudar um pouco mais sobre a terceira pessoa da Trindade. Mas hoje eu quero encerrar este momento com uma oração, agradecendo a Deus por esse privilégio. Mas quem sabe orando por você também, que ainda não compreendeu totalmente, na plenitude do sentido disso, o que é ser um filho de Deus, o que é ser um irmão de Jesus. Eu quero orar por você que ainda não foi batizado em Cristo, pelas águas, quem sabe. Então, eu quero orar por você que quer se unir ainda mais a Deus, quer se sentir ainda mais filho, quer se sentir perdoado e amado. Eu quero orar por você que descobriu isso e vive essa alegria. Eu quero orar por você, com você. Podemos juntos? Feche seus olhos. Querido bondoso Deus e Pai Celestial, agradecemos-te porque o Senhor não nos deixou na escuridão deste mundo só, mas o Senhor enviou a Jesus Cristo, feito seu Filho, para que a gente pudesse também sermos teus filhos. Obrigado, Pai querido, porque Ele viveu entre nós, Ele deu sua vida por nós e comprou com seu sangue a nossa liberdade e a oportunidade de termos uma vida eterna ao seu lado, Pai. Te agradecemos por esse privilégio imenso, que todos nós sejamos em Cristo revestidos de sua graça e de sua paz, de seu caráter e vivendo seus ensinamentos a cada dia, até a eternidade chegar a nós, até Cristo voltar para nos buscar e sermos reunidos numa grande festa. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de ficar atento no nosso canal. Ative o sininho, curte, compartilha. E se você quiser assistir os episódios anteriores, eles estão aqui no nosso canal. E o fundamento de hoje foi: Deus Filho. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente humano, Jesus, o Cristo. Foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres, manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados, em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas.